Eu tenho uma dúvida que é simples, não é dessa natureza, mas acredito que seja uma dúvida de muitos também que estão nos vendo. Por exemplo, as pessoas hoje colocam câmeras escondidas, tentam. Essas provas, elas são válidas? Prova, que a gente fala de prova, Uhum. é uma prova produzida, né? Ela foi armada, aquela. Como é que chama isso no direito? Preparada? Preparada. Então você está lá, aquele vídeo, por exemplo, ele pode ser usado. É muito mais, não é propriamente de perícia, mas Sim. é de conceito de prova, né? Se essa prova, se essa evidência, ela é tida como válida. Uhum. Então, o que a gente, justamente por ser uma questão legal, né, a gente repara que juízes tratam disso de maneira diferente. Se for uma questão bom, com relação à polícia, certamente que é mais fácil dela ser afastada, né? A polícia arrecadar evidências de maneira ilegítima sempre, mais das vezes a decisão é pelo afastamento, né? Em geral também são autos apartados, então facilmente elas são provas que têm uma determinação judicial para serem destruídas. Mas você pode imaginar que há pessoas, há cidadãos que podem ter cometido esse tipo de ilegalidade. E aí o juiz é quem vai decidir o quanto que aquela prova tem valor, considerando o bem jurídico que está sendo tutelado. Me lembro que sempre falam assim em caso de sequestro, né? Então, caso de sequestro, será que a prova vale? Será que você deixa... São aquelas questões filosóficas, né? Será que você deixa de analisar uma prova que pode elucidar um caso e até salvar alguém que está, né, sobre o aprisionamento de terceiro, em cárcere privado? E aí é uma questão judicial. E quando é um cidadão contra outro, no mais das vezes, aquele vídeo, aquele elemento, seja uma conversa, né, que foi gravada sem autorização ou sem a participação de um dos interlocutores, né? Então, nesse caso, o próprio elemento, ele é um vestígio do crime que aconteceu. E aí como é que o juiz vai mandar destruir? Então, se tem uma câmera gravando no lugar onde não devia, eventualmente, né? E hoje em dia, cada vez isso é menos possível, porque já tem um aviso em tudo quanto é lugar. Eu me lembro que a gente discutia isso há pouco tempo atrás, a gente tinha que ficar explicando para as pessoas que em determinada circunstância, se houvesse o aviso ali e tal, posto de combustível, elevador e outros lugares assim, então o juiz já estava admitindo o vídeo. Hoje em dia, tudo quanto é lugar tem vídeo. Eu me lembro também que eu não gostava, e ainda não gosto muito, né, por conta da minha própria profissão. E claro, hoje em dia as coisas têm mudado muito, né, em razão do cargo que eu tenho ocupado, mas eu nunca gostei de ficar me identificando em academia. Você vai numa academia, você vai num prédio, você tem que botar seu rosto ali. Por mais que a gente tenha a lei de proteção de dados, a gente não sabe como é que as pessoas estão protegendo os nossos dados. E aí eu sei que eu fui vencido quanto a isso, né? Não tem como você evitar de que alguém tire uma foto e eventualmente até as suas impressões digitais. É um assunto que eu tenho estudado muito, aliás, que é a questão das biometrias, né? Até por força do tipo de atividade que a gente faz. E eu particularmente sempre defendi que a gente deve obter o mínimo possível, né? Eu sou partidário do direito penal mínimo e também da obtenção de informação o mínimo possível. E há técnicas para se fazer esse trato das informações de maneira que não produza efeitos colaterais, né? Você pode, em vez de mandar em texto plano, por exemplo, imagens entre um sistema e outro, entre uma sede e uma filial, você pode mandar um vetor de informação que corresponda à informação original com um token de confiança em relação àquele dado. Então, numa empresa é possível que você tenha funcionários entrando na sede, em outras filiais, com mais segurança do que transmitir dados, né, de maneira aberta, para que haja essa possibilidade de entrar e sair de pessoas, né? Tocando nesse assunto, e agora acho que é bem atual mesmo. Falando, Castilho provocou a questão das câmeras, e você falou da biometria. Agora, com a inteligência artificial, é possível a criação de cenários, de imagens, de autenticações fakes, falsas. Está tudo muito próximo. Então, podemos ter cenários em que a pessoa foi lá, apareceu na câmera e não era. Você faz o vídeo. Né? A mesma inteligência artificial, você encontra, ela faz uma busca em alguma ferramenta. Vamos usar um exemplo interessante aqui, foi a primeira discussão que teve, aliás, até aqui no estado de São Paulo, foi no Brasil, inclusive. Então, o sujeito procurou o seu nome lá na IA
e aparece ele como... Ele investigava crimes de assédio sexual e apareceu ele como sendo autor de crimes de assédio. Então, portanto, aí tem calúnia, tem difamação em cima disso, enfim. Como seria possível... Como que uma perícia pode identificar como aquela informação foi parar naquele modelo de IA? Até para identificar se houve dolo ou culpa. E se é que é ou não métodos de você inserir, injetar esse tipo de informação. Então, em síntese, né, Jorilson? Hoje a gente tem um cenário tecnológico que você pode criar coisas e fica muito difícil de você identificar a origem daquela criação. Até porque os modelos de IA fazem isso automaticamente. Como é que vocês estão discutindo isso? Como é que você vê esse cenário de fazer perícia em modelos de IA? Veja que eu gosto sempre da história, né? A história nos ajuda a resolver os problemas. Estava conversando com o pessoal da produção ainda há pouco e quando eu me debruço sobre essas questões novas, eu sempre gosto de analisar como é que outros povos resolveram questões que eram complexas. Então, se você observar os impérios, ou mesmo o berço da civilização, essas questões elas apareciam de maneiras de outras maneiras, até de maneira indireta quanto ao que a gente está discutindo, mas elas apareciam, né? Então, veja que na história da República, a ideia de identificação era algo relevante, de um selo era relevante, uma autoridade precisava demonstrar que ela era ela mesma, e tinha uma outra preocupação, de transmitir informação de parte do exército para outro sem que houvesse uma interceptação. Hoje, com a inteligência artificial, nós podemos comparar com, por exemplo, nos primórdios da identificação por biometria, ou por identificação por voz, ou ainda identificação de rosto. Todo o processo pericial que lida com biometria, ele extrai minúcias. E o que nós precisamos fazer agora é, primeiro, tem uma questão jurídica, de fundo, que é capaz de enganar o homem comum? Aí o pessoal do direito vai precisar discutir isso. Aquilo que a gente está vendo é capaz de enganar o homem comum? Já é, né? Sem dúvida. Fraudes, voz principalmente, né? A pessoa recebe a voz agora de alguém da família. O Pelé falando aí no caso do Neymar, é a voz dele, não tem como isso. não agora, imaginar. O que nós... E aí, a maneira como nós vamos analisar é outra. Então, nós precisamos agora daquela evidência, extrair as minúcias e fazer uma comparação entre elementos anteriores confiadamente vindos aí do autor da voz ou da imagem da pessoa propriamente dita, né? E a partir desses elementos, dessas minúcias, fazer uma comparação. Então nós estamos ainda na fronteira dessas coisas todas, agora, nesse momento, né? Então eu creio que devem aparecer cada vez mais situações concretas de litígio que dizem respeito a essa matéria. E quando nos chegar do ponto de vista pericial, a maneira de resolver é essa. É extraindo minúcias e a partir desse vetor de minúcias, seja de um vídeo, seja de voz, fazer uma análise e aí, a partir de algo que é confiável, que a voz, nós chamamos esses elementos, né, que são extraídos ali como elemento confiável, né? Então, essa parte que é confiável, nós comparamos com aquele que é o indagado, o perquirido, né? É o questionado. Então, nós temos dois elementos a serem comparados. Isso não se faz de outra maneira a não ser extraindo evidências de um e de outro. E essa assinatura, e é na minha percepção, mesmo a IA deixa a assinatura. Mesmo, por mais crível que seja uma imagem, recentemente você tocou na história do Neymar, eu vi um vídeo, achei assim, hilário, né? Tinha de fato o Neymar ali, você percebe que é o Neymar. Mas, se você analisar uma segunda vez, você já não se engana mais. Porque tem um contorno ali da imagem que não bate, você percebe que tem uma certa artificialidade. E eu tô vendo que isso está indo mais para um lado dos memes mesmo, do que como há poucos meses atrás as pessoas ficavam revoltadas porque tinha uma imagem, porque tinha, enfim, uma circunstância que estava atrapalhando ali as suas relações. Eu penso que logo isso, a gente deve ir para um outro mundo aí que não é dessa... tão belicoso quanto essas questões todas, na minha percepção, né? Aí é a ver, né? Mas com o olhar de perito dele, a minúcia, o contorno, agora, para o homem mais... Então, para o homem comum, mas acho que ele pode olhar aqui, ele já... então, você já caiu... E o problema é que as pessoas,
quase sempre olham aquilo Já, e já tem como verdade, isso, né? exato. Esse é o Então, problema. dependendo do caso e do contexto, isso pode ser de um prejuízo incomensurável, né? Você tem... Imagine que todas essas questões que nós estamos falando lidam com a liberdade das pessoas, o patrimônio das pessoas e a imagem delas. Então, é muito Mas perigoso tudo isso, né? pensa aqui comigo, Ricardo, caso de moeda falsa, né? Isso já foi, inclusive, objeto de guerra, né? Fraudar a moeda de outro país, de modo que você possa fazê-lo sucumbir, né? E facilitar uma determinada dominação. Mas será que quem de nós aqui pode garantir que jamais cairia num caso de papel moeda falsa? É claro que isso não é tão comum hoje, né? Mas existem outros meios de comparar e que causam um prejuízo terrível para um país. Moeda falsa, se a gente comparar a moeda norte-americana, ainda é um problema mundial. A gente sabe que há um percentual de notas falsas andando pelo mundo e valendo como cunho forçado, porque as pessoas não são capazes de identificar qual o prejuízo que ocorre no mundo em razão disso. Então, é claro que o prejuízo a sociedade não está disposta a bancar. Mas ele acontece em outras questões que não são tecnológicas. E eu sempre faço essa comparação para as pessoas verem que o nosso maior problema não é a tecnologia. É um problema pessoal. É o cidadão que precisa ser conscientizado. É o cidadão que precisa lançar um segundo olhar a respeito do que ele está vendo. De ele não ir repassando informações que ele, né, não pode garantir a fonte. Então, essas questões elas são mais relevantes do que a própria tecnologia. Porque a gente tem tecnologia muito boa hoje para falsificar papel, moeda, e nem por isso a gente está aqui arrancando os cabelos por conta disso, né?